Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós ficamos aí um período sem a realização da sessão, então a pauta de problemas do nosso município está grande. Então nós temos vários itens aqui para denunciar tantas irregularidades e tanto descaso que a gente tem visto em diversas áreas. Queria começar falando de um problema que, assim como o Fofo trouxe, um problema cansativo, que é a questão ali da Santa Casa. Um outro problema que já foi falado exaustivamente aqui é a questão do descarte irregular de lixo, de entulho, ali para cima do Niagara. Eu ia trazer as fotos e os vídeos que a população passa. Só que eu ia passar minha fala inteira aqui só mostrando, porque é praticamente... Eu já passei diretamente para o prefeito esse problema, já oficiei a prefeitura, já veio para cá uma resposta de requerimento, dizendo que não tem autorização formal para que aquilo seja feito, e a prefeitura insiste em continuar fazendo esse tipo de descarte. A população que mora lá não aguenta mais esse problema. E vai acabar virando um problema de saúde pública, porque ali não é um espaço adequado para isso. Então já foi falado, já foi denunciado, então nós vamos tomar medidas mais duras, medidas mais drásticas com a prefeitura em relação a esse problema. Porque é uma vergonha, tantas e tantas vezes que foi falado isso aqui, e nada é feito. Não se resolve esse problema. É só foto e vídeo de caminhão entrando ali para cima. Então que a prefeitura tome providência quanto a isso. Outra questão séria é em relação à escola Elza, lá na Vila Reis. Lá naquela escola tem um problema que já é frequente, mas que agora está, nessa última semana, terrivelmente pior, que é a questão da falta de água. Os alunos não estão tendo água em quantidade suficiente para beber, para lavar a mão, para escovar os dentes. Nós estamos falando de uma escola de período integral, ou seja, que as crianças, vereadora Dalva, entram de manhã e saem à tarde e não tem água suficiente para elas escovarem os dentes, para beber, para lavar as mãos. Uma escola. A escola deveria ser um dos primeiros lugares a garantir isso. Então eu espero que se resolva. Eu passei esse problema para o prefeito, que está ciente dessa situação, e se nada for feito, nós vamos encaminhar denúncia para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e para o GEDUC em Ribeirão. Porque as nossas crianças têm direito a uma escola que tem as condições mínimas delas frequentarem. E a água é o básico. Não é certo as crianças terem que atravessar toda a escola para ir lá em 2 torneirinhas na quadra para conseguir água. Isso é uma vergonha, é inaceitável. E na escola Pingo também, que está ali naquela casa improvisada, né, sem espaço, sem as condições adequadas. Então, isso é urgente, isso não é um problema que dá para esperar, ainda mais nesse calor. Vai o pessoal da secretaria, o prefeito, nós mesmos, vamos ficar o dia inteiro sem ter uma água, sem poder lavar o rosto, sem poder lavar a mão. Porque quando é lá na vila, quando é lá na periferia, parece que a prefeitura fecha o olho. Então é inaceitável. Eu queria ver se fosse numa escola particular que o aluno tivesse sem água. O que já não tinha sido resolvido. Agora, quando é público, falta prioridade, falta cuidado, e isso é inaceitável. Então que se resolva o problema da água na escola Elza imediatamente. Outra questão que eu queria trazer em relação ao concurso público. Foi feito o edital de contratação da empresa, e nesse edital foram divulgadas algumas vagas, né, os cargos que serão objeto do concurso. Eu já denunciei aqui nessa tribuna que a prefeitura segue condenando as crianças, segue condenando a educação, e não tem o cargo de coordenador pedagógico lá, assim como não tem o cargo de alguns outros professores PEB 2 de determinadas disciplinas. Só que além desses problemas, nós temos ali outros cargos que estão faltando, e que foram solicitados, só que a prefeitura não colocou. Por exemplo, Visu, pedreiro,
eletricista, encanador, engenheiro elétrico. Quantos problemas não chegam até nós, relacionados a prédios, a situações da cidade, que a justificativa que não são resolvidos é, está faltando pessoal, não tem pessoal, não tem mão de obra. Pô, e aí? Chega na hora do vamos ver, que é o concurso, cadê os cargos lá? Isso aqui, Marlis, a vereadora sabe o que é? É a estratégia, é o projeto de privatização, de terceirização dessa prefeitura. Falta eletricista e todos nós aqui sabemos disso. E cadê o eletricista desse concurso? Falta um pedreiro para poder fazer um pequeno reparo, para poder fazer um serviço e não tem. Nós vamos terceirizar tudo para quê? Para fazer cabide de emprego para compadre? É isso? Para os amigos do rei ser bem servido? Para precarizar o trabalho? Porque se um pedreiro já ganha pouco num concurso, por exemplo, imagine esse pedreiro contratado por uma terceirizada. Quanto que ele vai ganhar? Então é esse projeto que nós não podemos concordar, de precarização do trabalho. Isso tem que ter fim. Então que a prefeitura imediatamente reveja esse edital. A cidade não pode mais trabalhar no amadorismo, não pode trabalhar na gambiarra. Tem que ser sério e nós precisamos de profissionais para executar essas atividades. Outro engenheiro, por exemplo, que não tem no concurso, é um engenheiro, por exemplo, ambiental, que poderia dar conta de qualificar a questão do saneamento básico na nossa cidade, um problema tão sério, água e esgoto. Cadê? Não tem também. Trato agora, senhor presidente, das indicações que apresentei, que estão na pauta, duas delas em relação ao distrito industrial. Os trabalhadores do distrito industrial passam por um problema muito sério, que é a falta de transporte adequado, suficiente, e a falta de um ponto de ônibus. O pessoal me mandou foto, é debaixo da chuva, é debaixo do sol, não tem aonde sentar, não existe um ponto de ônibus para o pessoal que vai trabalhar no distrito industrial, pegar o transporte para ir e para voltar. Isso é inaceitável. Nós falamos aqui quantas vezes que nós temos que estimular o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que nós temos que trazer mais empresas. Exatamente isso. Mas para fazer isso a gente tem que ter estrutura. Que estrutura nós estamos oferecendo para uma empresa vir para cá, se não tem nem ponto de ônibus para o funcionário chegar até lá? Ele tem que ficar no meio da pista, debaixo de sol, debaixo de chuva. O nosso papel aqui, enquanto vereador, pelo menos o meu mandato, é defender o trabalhador e a trabalhadora. É para eles que nós estamos trabalhando aqui, para defender o povo. E não é aceitável situações como essa. Ainda em relação ao transporte público, outra demanda existente, vereadora Marli, é que o circular chegue até o distrito industrial. A gente precisa integrar as duas áreas da cidade. Como é que aqui, onde as pessoas moram, não tem uma ligação de transporte público gratuito com onde elas trabalham? Gente, qual que é o custo disso, Visu? Qual que é o custo de você colocar uma linha que atenda o distrito industrial, que atenda esses trabalhadores? Então eu apresento essas duas indicações, para que seja colocado o ponto de ônibus, né, ali próximo a Itaúbi, ou ali nas adjacências, né, onde nós temos a concentração de empresas, e para que o transporte circular chegue até lá. Vereadora Marli. Ô, Caio, obrigado. Viu? Esse pedido aí já foi feito na outra gestão, e nós aprovamos, né, na época, você lembra, Gustavo, nós aprovamos para fazer pontos de ônibus, que até hoje não foram feitos nenhum ponto de ônibus. Agora, não sei se tiraram nota desses pontos, ou se estão esperando o quê para fazer. Eu não sei. Eles não fizeram. Nós aprovamos pontos de ônibus, até mandaram as localidades, tudo, inclusive na área industrial, a gente tinha pedido, até hoje nada. Cadê esses pontos de ônibus? Enquanto isso, vereadora, o trabalhador vai tomando sol e chuva no sol e chuva, foi na época que a gente falou. E outro problema que existe ali. Obrigado. Muitas vezes,
o ônibus, quando chega lá, quando está voltando, está lotado. Não tem vaga, não tem condições de quem está ali esperando entrar. Então nós temos que pensar no transporte público da nossa cidade, interligar a nossa cidade. A nossa cidade cresceu, tem pessoas que moram infinitamente longe do local de trabalho para residência, então que vão de pé. Bem lembrado, eu sei de um caso de um jovem que sai daqui da Vila Paulista e vai para lá de bicicleta. Ô, gente, por favor, de quem é o interesse de não colocar um transporte gratuito lá? É para manter privilégios? É para manter benefícios? Gente, nós temos que pensar no trabalhador. Outra indicação que apresento, outro problema que também já foi falado aqui nessa tribuna, aquela área ali na rua Egino Marquiol, onde era o antigo galpão da prefeitura. Aquilo ali segue abandonado, segue sem utilidade, e o pior de tudo, numa área central. E quando eu digo central, eu estou realmente falando do centro do meio da cidade, onde poderia ser feito muita coisa para atender a população, atender a comunidade ali do entorno, que não tem uma praça, que não tem um playground, que não tem um parque, que não tem uma quadra. Então nós temos espaço, falta vontade, falta pensar na população. Então apresento aqui a indicação que seja construída uma área de lazer pública, com parque, playground, quadra, academia ao ar livre, localizada ali onde era o galpão, onde está abandonado. Porque vai juntando sujeira, vai juntando vetores e vai sendo uma bola de neve de problema, senhor presidente. E a prefeitura tem que encontrar a solução para isso. Já passou da hora, aquilo ali está abandonado há anos e é um terreno precioso do ponto de vista geográfico e precisa ter destinação. Por fim, senhor presidente, eu apresento também um requerimento relativo à questão do bem-estar animal, em específico a questão das castrações. Nós temos visto aí que está tendo o mutirão de castração, só que nós precisamos de ter um balanço desses dados, desses números, para saber se a política está funcionando, para saber se a política está atendendo o animal de rua, né? Que é o que nós temos que fazer uma maior contenção, né, da reprodução desses animais, porque é outro ciclo vicioso. Se a gente não castra o animal de rua, ele se reproduz, e isso vai gerando outros e outros animais, gatos, cachorros. Então é preciso que sejam tomadas providências para resolver esse problema e que tenha uma certa prioridade os animais de rua, que sejam feitas ações de castração também voltadas para contemplar essa parte do problema que é muito séria e que oferece doenças, né, tanto para outros animais quanto para humanos, e é uma questão também de saúde pública que precisa ser resolvida, que precisa ser encarada. Por fim, senhor presidente, essa é a primeira sessão após as eleições presidenciais. Nós tivemos aí a eleição do presidente Lula e que agora nós possamos ter o Brasil de volta a ser o que ele já foi um dia. Essa semana, com a viagem do presidente Lula na COP, né, para tratar das questões ambientais, nós já vimos o Brasil sendo olhado com respeito, sendo olhado com interesse pela comunidade internacional, e isso traz investimento, isso traz desenvolvimento. E é isso que nós queremos. E queremos também que tenhamos uma cultura política de paz, uma cultura política que, é claro, polarização sempre vai existir, faz parte da política. O que não pode existir é o ódio, é o discurso de intolerância, é o discurso de calar, de silenciar o outro. E, acima de tudo, é preciso ter como valor máximo o respeito à democracia, o respeito às eleições, o respeito ao processo eleitoral, que foi acompanhado por diversas instituições, que é respeitado internacionalmente e que não é cabível de questionamento da forma como está sendo feito. Então, as eleições terminaram, o presidente Lula foi democraticamente eleito, vamos agora construir o Brasil que nós queremos, um Brasil da esperança, um Brasil da comida na mesa, de carteira assinada,
e de diploma na mão. Então, não tem espaço para golpismo mais nesse país. 1964 é uma das páginas mais nefastas da história desse país, quando os militares deram um golpe. Então, que golpismo não se crie nunca mais nessa nação. Obrigado, senhor presidente.